Olá, empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo, um grande profissional, Marcos Polo. Tudo bem, Marco? Como é que você tá? Tudo bem, meu amigo Cleiton. Prazer, uma honra enorme estar aqui na Vigo Sistemas, no polo de mídia aqui da Vigo. Uma gratidão enorme a oportunidade de participar aqui com vocês desse bate-papo. Bacana. Marcos, para quem não te conhece, fala um pouco de onde você é, de quando você começou, fala um pouco sobre a sua jornada. Cara, nós somos de João Pessoa, moramos na Serra Gaúcha, somos uma empresa de tecnologia fiscal. Nós trabalhamos na adequação das empresas de software junto às demandas fiscais. Adequação fiscal do software. Como é que a gente deixa o ERP, o software e os clientes da software house fiscalmente preparadas para tudo que vem acontecendo, não só na tributação antiga, quanto o que a gente vai falar da tributação nova. E nessa jornada a gente vem aprendendo junto com o que a gente faz. A gente aprende não só a lidar com as operações dos clientes, a software house, a empresa de software, aderir essas operações, ajudar os clientes a ter melhor resultado usando o próprio produto de software fiscalmente, digamos assim. Entendi, mas hoje então você mora no Rio Grande do Sul. Hoje a gente mora no Rio Grande do Sul, Nova Ate- Petrópolis, na Serra Gaúcha. Então, atendendo todo o Brasil, todos os empresários que têm software house, é isso. Todo o Brasil, todas as empresas de software ali a nível nacional, a gente tem a participação na adequação do software deles. E também hoje você também participa da FRAC, não é isso? Sim, a AFRAC é uma entidade que representa as empresas de tecnologia para comércio, então envolve meios de pagamento, fabricantes de equipamentos, empresas de software. Lá na AFRAC eu estou como diretor de comunicação, faço parte do conselho diretor, onde a gente também representa empresas de software, tecnologias de varejo, junto à Cefaz, junto ao governo federal, nos pleitos e demandas que a gente entende que é necessário na adequação fiscal. Entendi. Marcão, me fala aqui pro pessoal sobre a reforma tributária, né? Hoje vamos ter um evento e inclusive você vai ser um dos palestrantes. Tema bastante pertinente, tema bastante relevante, né? Assuntos que polêmicos. E eu queria que o amigo aí desse uma brifada, né? Um spoiler aí para quem não vai participar, né? Falar sobre a reforma tributária, quais são os grandes, o que é verdade, o que é mito. Bacana, vamos lá. Primeiramente, é muito grato pela oportunidade, pelo convite da Vigo em nos proporcionar esse momento aí de compartilhar um pouquinho de conhecimento, trocar informações e a gente com muita responsabilidade e muita prudência, a gente está separando tempestade em copo d'água de responsabilidade real. Então, quando a gente fala em tempestade em copo d'água, não é que a partir de janeiro o mundo se acabou, o caos tributário está instalado e agora ninguém mais vai poder fazer nada. Não, isso é tempestade em copo d'água. Agora, a reforma tributária, ela traz mudanças nas empresas, nas pessoas e nos sistemas. Entra a parte da responsabilidade. Então, você empresário que ainda não viu nada sobre a reforma tributária, vai precisar procurar algumas informações básicas para o seu negócio. A forma que você toca a sua empresa até hoje talvez não seja mais suficiente para você continuar tocando ela daqui para frente. Porque a reforma tributária, ela muda todo o conceito que a gente tem até hoje. Então eu vou simplificar. Ela zerou a vida. Igual videogame, quando você passa de fase, chega no final do jogo, zerei o jogo. Por que eu falo que a reforma tributária zerou a vida? Porque tudo que a gente conhece na forma de calcular o imposto, na forma de incidir o imposto, muda. O imposto agora, ele tem um raciocínio que é o seguinte: essa operação é uma operação onerosa? Tributa. Essa operação não é onerosa, pode não tributar. Não importa se ela é dentro do Estado, fora do Estado, se tem diferença de alíquota, se tem redução de base, todo aquele complicado que a gente vinha na tributação atual, ela tem uma enxugada. Eu quero fazer um parêntese sobre essa questão da simplificação. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente se isenta de opinião política. Ou seja, tem
aspectos positivos na reforma e tem aspectos negativos. E isso não é opinativo, não é político. Tem coisa que ficou boa e tem coisa que realmente ficou ruim. Por exemplo, o setor de serviços teve um aumento na carga tributária com a reforma grande. Vai pesar e não é opinião política. O setor de comércio e indústria teve um benefício muito grande porque a gente tem crédito amplo. Marco, o que é crédito amplo? Tudo que você tem de imposto na entrada é crédito, você aproveita. Então você vai pagar somente sobre a diferença. Isso para tudo que você vende, para tudo que você presta de serviço, se você se enquadrar. Então, tem coisa boa e tem coisa pesada na reforma tributária. Nem tudo é um caos, mas a gente tem muita simplificação. Entendi. Nesse caso, quando você fala oneroso, explica aí para o pessoal o que seria oneroso. Operação onerosa, tudo que você fornece e recebeu por isso. Gerou um ônus, teve um pagamento. Isso é o conceito de operação onerosa. Tudo que eu te forneço que não gerou ônus, não tem contrapartida, pode não tributar. Porque a gente está passando pela reforma tributária do consumo. Esse é o nome da reforma tributária. Reforma tributária do consumo. Ela incide nas operações de consumo. Só um parêntese, não é aquele uso e consumo que a gente compra para uso e consumo. Não. Se eu estou fabricando e vendo, se eu comprei para revender, se eu estou vendendo para pessoa física final, é operação de consumo. E as operações de consumo são operações onerosas. Ninguém dá a mercadoria, né? A empresa é uma operação comercial. Eu posso vender parcelado, posso fazer uma permuta, mas isso tem ônus. Permuta tem contrapartida, né? Não necessariamente o dinheiro, é uma operação de consumo. Então, a reforma tributária, ela abrange todas as operações de consumo. Independente do regime tributário que esteja. Você me falou aí que vai gerar crédito, né, baseado na compra, que antes esse crédito só dependia muito do regime tributário. Então, como é que fica aí mais ou menos isso aí agora? Vamos lá. Existe uma apreensão em relação ao Simples Nacional, que é um regime que beneficia muito a empresa porque paga alíquotas bem menores, agrupadas, para fomentar micro e pequenas empresas. E é sabido que Simples Nacional não gera crédito, não toma crédito, em forma geral, tá? E a reforma tributária, ela traz como principal benefício crédito amplo. Quase tudo é crédito se eu usar na minha atividade. Quase tudo é crédito. Exemplo. Exemplo, eu vou consertar uma bicicleta e eu vou precisar de graxa. O imposto que eu pagar naquela graxa que eu usar no conserto da bicicleta, eu me credito. Porque quando eu emitir a nota do De serviço da serviço. bicicleta, eu vou ter um débito de imposto. Mas o imposto da graxa que eu usei para consertar a bicicleta, para mim é crédito. A gente vai ter a população, as empresas começando a pedir, eu quero a minha nota de crédito. Parecido com os programas que tem nota paulista, nota gaúcha, nota, né, que Nota você Potiguar aqui no nota Rio Grande. potiguar, ou seja, ele quer aquela nota porque ele tem algum benefício ali, né? As empresas vão começar a exigir, eu preciso das minhas notas de crédito, porque agora o crédito é amplo. Porém, o Simples Nacional, ele permanece na condição de simples, não muda, mas como é que a reforma tributária trata do simples? Ele tem a possibilidade de recolher esses tributos novos por fora do simples, para poder gerar crédito que dentro do simples não geraria. Só que isso vai requerer atenção, porque ele já tem um custo dentro do simples. E se ele vai pagar por fora do simples para poder não perder o cliente, ele pode estar aumentando o custo do produto ou da atividade dele por estar pagando esse tributo por fora. Então, quem é do simples vai precisar bater um papo com seu contador, abrir sua operação para entender como é que ela vai ficar na reforma tributária, até ele, inclusive, ele ver se vale a pena ele permanecer no simples. Entendi. Então, neste caso, você me falou que para o varejo e indústria foi um dos mais beneficiados, vamos dizer assim, e o prestador de serviço, né, quem mexe com serviço, vai aumentar a sua carga tributária. No seu ponto de vista, você acha que para 2026
isso já entra em pleno Vigor. isso. Vamos lá. Você falou um ponto importante, 2026. A reforma tributária, ela tem um calendário de transição, um calendário de implantação. Como é que ele funciona? A partir de janeiro de 2026, a gente entra em obrigatoriedade de calcular, de mandar nos documentos fiscais para quem é do regime normal, para quem não é do Simples. Simples Nacional em 2026 não altera nada. Por quê? O IBS e o CBS da reforma tributária só vai ser publicado dentro do Simples Nacional ano que vem. Aí, quando for publicado os novos tributos dentro do Simples, para 2027 é que o Simples Nacional vai começar a calcular e ter esses novos tributos. 2027, a gente tem a extinção do PIS e COFINS. A reforma tributária, ela extingue alguns impostos e entram novos. Ela mata o PIS e a COFINS a partir de 2027. Não tem mais PIS e COFINS. Só que em 2027 entra um imposto novo chamado IS, Imposto Seletivo. É o imposto do pecado. Por que do pecado? Porque ele incide sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. É o imposto da indústria e da importação sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Isso é em 2027. Em 2029, começa a cair gradativamente o ICMS e o ISS. São percentuais a cada ano até 2032. Então, de 2026 a 2032, nós temos um período de transição onde os impostos antigos vão sendo descontinuados e entrando plenamente os novos impostos. No caso aí dá 6, 7 anos. 7 anos. 2033 a gente tem tudo a todo vapor. 2030, janeiro de 2033, não tem mais ICMS, não tem mais ISS, não tem mais PIS, não tem mais COFINS. Só uma observação, a gente vê na internet, nas redes sociais, o pessoal às vezes reposta e não faz uma análise. Muita gente está fazendo uma ligação do IPI com o IS, dando a entender que o IPI virou o IS. Não. Na reforma tributária, o IPI vai ficar com a alíquota zerada, mas ele não foi extinto. Ele só está dormindo. O IS é um novo tributo. A gente especula que provavelmente, se houver um problema de arrecadação muito grande, o IPI possa voltar, mas ele não foi extinto. O ICMS, PIS, COFINS e ISS, extinto. Esse não volta. Entendi. Então, se a gente fosse fazer um resumo, 2026 para quem é do Simples, que é a grande maioria, não muda nada. Não muda nada. É o ano de planejar para 2027, fazer simulação das compras, fazer simulação de composição de custo, fazer simulação de formação de preço de venda. O Simples tem um ano para fazer um bom dever de casa para saber como ele vai entrar em 2027. Porque nem sempre vai ser vantagem para ele recolher IBS e CBS por fora do Simples só para não perder um cliente. E aí entra o papel do contador dele, fazendo um planejamento tributário, com a folha, com os encargos, se vale a pena ele permanecer no Simples e recolher por fora, ou se vale a pena ele já sair do Simples, isso só o contador analisando os números da operação dele. Tá, a gente também falou aqui no início, Marcos, em relação a meios de pagamento, sobre splint de pagamento. Gostaria que você comentasse mais, é splint, né? Split payment. Split payment, né? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre esse assunto, que eu acho que esse aí Vai eu dar acho, pano para manga. esse aí vai dar pano para manga. Explique Vamos aí pro lá. pessoal. A reforma tributária, a lei complementar, ela trouxe dois mecanismos que vai dar pano para manga. Um é esse que o Clayton falou, split payment, e o outro é apuração assistida. Sobre o split payment, o split payment é um mecanismo onde o governo recebe junto com você. E se eu puder resumir numa frase, o que é o split payment é o governo recebe junto com você. Quer dizer o seguinte, o Cleiton me vendeu esse celular por R$ 100 e aqui tem 25% de imposto, então ficou 125. Você me vendeu esse celular e me emite um boleto de 125. Quando eu pagar esse boleto de 125, o que o banco vai fazer? Ó, eu paguei o boleto de 125, eu vou pegar R$ 25 que é imposto, vou passar para o governo e só vou mandar para o Cleiton os R$ 100. Então você emitiu uma nota de 125,
o boleto de 125, mas o banco só vai lhe repassar 100. Os 25 que é imposto, o banco repassa na fonte direto para o governo. E isso vai entrar em vigor a partir de quando? Vamos lá. A gente não tem datas publicadas, o Split Payment está sendo implementado em ambiente de teste com algumas empresas pilotos, e aí a gente aguarda algumas publicações definindo cronogramas. O Split Payment ele tem alguns detalhamentos, Split Payment parcial, total, automático, inteligente, tem uma variação disso aí, e tem um calendário que ainda serão publicadas datas, vigência de operação. O que a gente pode falar? Esse sistema está em operação, em teste com empresas pilotos a partir de janeiro de 2026. Então, empresas vão estar fazendo isso num grupo piloto com o SERPRO para validar antes de entrar em vigência para todo o Brasil, para todo mundo. No seu ponto de vista, você acha que ainda em 2026 vai ficar valendo isso para todo mundo? Eu acredito que para todo mundo, de forma geral, não. Isso deve entrar gradativo, porque isso tem um impacto no dia a dia das empresas grandes. Principalmente aquelas empresas que fazem caixa com dinheiro de imposto. Eu sei que o ICMS eu só pago dia 20 do mês que vem, então eu vou até lá usar isso como capital de giro, como caixa, até chegar à obrigação. Isso não vai mais ser possível. Quando o teu cliente pagar o teu boleto, o banco já vai reter o imposto ali, te repassar o valor sem o imposto. Então, isso tem um impacto direto no fluxo de caixa das empresas. Se você fosse mensurar um, dois ou três pontos, de pontos realmente positivos e de pontos negativos, o que é que você extraria dessa reforma? Vamos bater e depois a gente assopra? É, Vamos lá, vamos começar batendo. Ponto negativo: a alta carga tributária para o setor de serviços. E se a gente pegar a economia do Brasil, o PIB de serviço é maior do que o restante dos setores. Então, a gente tem o maior setor econômico do Brasil com a maior carga tributária, foi o setor de serviços, foi o mais penalizado. Esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo que a gente pode chamar, a reforma tributária, ela foi pouco debatida e foi muito acelerada. Muitos pontos ainda em aberto, que agora está precisando de regulamento, está precisando de novas publicações para preencher lacunas. Talvez se ela tivesse sido mais debatida, mais esmiuçada, a gente teria menos pontos em aberto. Esse é um outro ponto. E para a gente terminar de bater, um terceiro ponto é talvez a comunicação. A gente percebe que a comunicação, as informações, e eu não estou culpando o governo, contador, empresa de software, não é isso, mas é muita informação desencontrada ainda, muita gente na ponta que está escutando falar, mas não está 100% claro como vai ser, e aí empresas de software, nós consultores, contadores, somos agentes de transformação para melhorar essa comunicação. Não adianta plantar o caos, isso não vai ajudar em nada. É preto no branco, o que é realidade e qual é o plano de trabalho. Agora vamos assoprar, já que a gente bateu. Pontos positivos. Crédito amplo. É um ponto muito positivo. Tudo é crédito para eu poder me beneficiar em relação ao que eu devo na saída. Isso é um ponto muito estratégico. Outro ponto positivo, a transparência. A lei complementar, a reforma tributária, ela determina a tributação por fora. Isso quer dizer o seguinte: esse celular sem impostos custa R$ 100. Quando eu aplicar IBS e CBS, ele vai custar 125. Não tem bitributação, não tem imposto por dentro fazendo parte da base de cálculo para outro. A lei determina o tributo por fora. Então, comercialmente, você vai tratar tudo com os preços sem impostos, mais X% de imposto. É transparência. Isso é um ponto muito positivo. E outro ponto positivo é o enxugamento das obrigações. Os contadores podem falar, a gente trabalha muito para muita declaração, gerar arquivo SPED, gerar DIMP, gerar DCTE, é muita obrigação para informar o que já está nos XMLs. Então, ela enxuga essas obrigações. É um
É um avanço fiscal fantástico. E aí tem um ponto crítico que eu mencionei, você falou do split payment, e eu falei que tem outro, apuração assistida. A reforma tributária, ela impõe a apuração assistida. O que é apuração assistida? Eu passo o mês comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. No outro mês, existe uma plataforma que o Serpro está fazendo lives, divulgando, mostrando. Tem uma plataforma que o meu imposto já está sendo calculado, apurado e informado lá. Eu não preciso ficar informando o que o governo já sabe. Eu apenas vou acessar a plataforma e vou ver. Ó, o que ele calculou, eu concordo, vou aceitar. Não, o que ele calculou, eu não concordo. Eu vou discordar e vou mandar a minha declaração. Não, o que ele calculou precisa só de um ajuste, eu vou retificar. É diferente de você trabalhar semanas e semanas produzindo um monte de declarações que às vezes são redundantes. Eu tenho que mandar informação de pagamento no SPED, nessa outra guia, nessa outra guia. Então, outro ponto muito positivo é a simplificação das obrigações. Massa. E aí, Marcos, já nos finalmente, gostaria que se tem algo ao mais que você gostaria de falar que a gente não comentou aqui. Olha, o que eu posso deixar para você empresário, para você que tem sua empresa, acorda todo dia, vai lá, abre a porta da sua empresa, vai vender, vai lidar com o fornecedor, vai atender seus clientes, você precisa olhar para dentro da sua empresa em relação à reforma tributária. Entender como ela vai funcionar na sua empresa, entender como é que vão ficar os seus custos e o seu preço de venda e os documentos fiscais. E a empresa de software que roda a sua empresa, ela é um dos principais parceiros nesse processo. Não existe reforma tributária sem sistema. Não tem. Emissão de documento fiscal, formação de preço, composição de custo, o controle dos créditos que eu falei, que vai ser muito importante o controle de crédito. Não dá para você tocar a empresa com a reforma tributária se baseando só em caderninho ou Excel. O seu parceiro de software, a sua empresa de software, é um dos principais agentes de adequação, junto com o seu contador. Esses dois personagens garantem você passar por esse período sofrendo menos. Bacana. Marcos, agradecer de verdade aí pela essa essa esse bate-papo, certo? E deixar aí nos finalmente aí você deixar uma palavra aí para os empresários que ainda não sabem o que é, não sabem o que vai passar, qual a mensagem que você deixaria para esse pessoal? Eu digo o seguinte: procurem a Vigo Sistemas. É uma empresa com pessoas e tecnologia preparada para passar por essa adequação, carregar sua empresa durante esse processo de adequação. Show, meu amigo. Brigadão, viu, irmão? Tamo junto, meu E é irmão. isso aí, pessoal. Você que ainda não está adequado, você que ainda tem dificuldade, vem para Vigo que a gente vai te ajudar, vai pegar na sua mão e juntos vamos trilhar esse caminho, beleza? E até a próxima, pessoal. Fica com Deus. Sim, para quem não segue aí o Saque Instagram, Fiscal, @saque fiscal. Você que tem empresa de software, você contador que conhece empresa de software, que está sofrendo com adequação, vai lá no Instagram, @saque fiscal, encontra a gente vai poder ajudar de alguma forma. Vigo Sistemas, estamos dois juntos. Valeu, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.